E agora a parte 3, onde é que os AGEs se encontram? Primeiro vamos observar como detectar AGEs. Na pele, os AGEs podem ser detectados através da sua propriedade de fluorescência, mas nem todos os AGEs possuem fluorescência. A determinação de AGEs é um desafio que permanece presente na modulação dietética dos AGEs e inclui ainda a análise e a caracterização das diferentes substâncias formadas nos alimentos. Então, lembrando que AGEs são substâncias heterogêneas. Então, o grupo de AGEs para ser detectado, geralmente se analisa um dos AGEs e faz a inferência em torno dos demais. Por extensão, a definição de métodos de identificação confiáveis que possibilitem a mensuração dessas estruturas nos fluidos ou nos tecidos corporais e nos alimentos permitiria o estabelecimento de biomarcadores sensíveis no monitoramento do paciente. A carboximetilizina, um dos AGEs mais encontrados e mais estudados, já é considerado um preditor independente de mortalidade em pacientes portadores de doença cardiovascular. Níveis de AGEs elevados no plasma são associados com a incidência de doença cardiovascular e todas as causas de mortalidade no diabetes tipo 1 até 12 anos de idade. A carboximetilizina é influenciada pelo aumento da temperatura. Então, aqui nós observamos em modelo de fórmula infantil como o aumento da temperatura de 80, 87, 95, 100, 110 graus relacionado ao tempo, então vai aumentando a quantidade de carboximetilizina formada. Em outro trabalho, aqui observamos que a carboximetilizina é um marcador de danos proteicos, juntamente com a lisina-alanina, que é uma ligação cruzada entre aminoácidos. Então, o que é possível observar? Que o leite pasteurizado vai conter 16,3 nanogramas por miligrama de proteína de carboximetilizina, enquanto que a média do leite esterilizado, aliás, o leite UHT, aquele processado a 142 graus por 2 segundos, então, ele tem 34,1, quer dizer, o dobro da quantidade do pasteurizado. As fórmulas infantis com a média de 62,9, quer dizer, já 4 vezes mais, e o leite em pó, bastante oscilante entre cada fabricante, mas com a média de 60,1, observando-se que o leite em pó tem mais AGE que o leite UHT, ultra alta temperatura. Mas o mais interessante é que o leite em pó de fórmulas infantis hipoalergênicas tem quantidades elevadíssimas de AGEs, de carboximetilizina, de 134 até 322,2. Então, lembrando mais uma vez, a carboximetilizina é considerado um marcador de dano proteico em leites, em produtos lácteos. Então, onde estão os AGEs dietéticos? Vocês vão observar pelos dados obtidos por Uribari que os alimentos que mais contêm AGEs são aqueles ricos em proteínas e gorduras, aqueles que são processados a temperatura alta e que também sofreu desidratação. Embora alimentos crus também tenham AGEs,
mas aqueles que foram processados a temperaturas elevadas têm mais AGEs. Também alimentos contendo lipídios, maior contato com o ar, sofre oxidação lipídica, então tem maior número de grupos de carbonílicos e que podem reagir com o grupamento amina. Então, Vlassara já diz em seu trabalho que cuidado com a temperatura acima de 120 graus. O frango grelhado, o churrasco, o queijo na brasa, que embora sejam saborosos através do processo de grelhado, assado e frito, contudo, em excesso são prejudiciais à saúde. Pode sobrecarregar a capacidade natural do corpo de remover os AGEs, precipitar doenças ou provocar o envelhecimento precoce. Então, pelos dados de Uribari e também Goldberg, que são a mesma equipe, só que em datas diferentes, observa-se que os métodos de cozimento têm grande influência na formação de AGEs. Observamos aqui almôndegas cozida durante 1 hora, carne cozida durante 1 hora, com 22 ou 28 mil unidades de AGE por grama, enquanto que o grelhado 112 mil unidades de AGE. O bacon no micro-ondas também provoca uma elevada quantidade de AGEs, 90 mil, e aqui ainda dá para observar melhor com o frango sem pele, todos sem pele, menos este daqui. Então, observa-se o efeito da fritura, do grelhado e do cozido. Então, o peito de frango cru tem 7.686, o cozido por 1 hora, 11.236, o peito sem pele no micro-ondas, 5 minutos, 15.245, já o grelhado, 15 minutos, 58.281. O assado, 45 minutos, 60 mil, veja que não é tão diferente do grelhado, e o frito, 73.896. Então, e aqui a parte escura do frango, grelhada, com 82.992. Eles não deram uma explicação, mas provavelmente porque a parte escura tem mais lipídios que a parte clara, que é o peito. Agora, alimentos contendo gordura, né, lipídios, então como a manteiga, a quantidade é bem maior, 264 mil, a margarina 175 mil. Então, onde é que tem mais AGEs? Nos alimentos grelhados, fritos e assados, e também nos produtos industrializados como o queijo parmesão, a manteiga e a margarina. A carne bovina tem mais do que o queijo, do que as aves de capoeira, do que o peixe, do que o porco, do que os ovos. Essa é a ordem de maior contribuição dos AGEs. Agora, alimentos proteicos, mas que são cozidos deixando ainda a água, ou seja, a temperatura não chega a ser tão alta, fica em torno de 100 graus, então tem menor quantidade de AGEs. Portanto, a temperatura e o método de cocção foram mais críticos para a formação de AGEs que o tempo de cocção. O tipo de gordura do preparo também influencia na quantidade de AGEs, as frituras, os grelhados. Pensava-se inicialmente que AGEs tinham uma relação com reação de Maillard, mas observe que as fontes de carboidratos, se não utiliza gordura nem métodos de cocção de calor seco, então ele tem menor quantidade de AGEs. Já aqueles que eu uso como biscoito recheado, e a batata frita
então, e certos assados folheados, então tem alto conteúdo de AGEs. Mais interessante é que foi descoberto também que a quantidade de AGEs nos alimentos e bebidas. Então, as bebidas que são adoçadas por aspartame contêm altos teores de AGEs e também aquelas à base de cola. Na nutrição esportiva, qual a quantidade de AGEs nas barras utilizadas na nutrição esportiva? Barra de alimentos com fonte de proteína de alta qualidade, que ajuda no desenvolvimento e na rápida recuperação dos músculos. Nós não temos essa resposta. Então, maionese, creme cheese, castanhas e óleos também têm AGEs, por causa do produto da oxidação lipídica que catalisam as reações. O queijo pasteurizado e a cura, os óleos processados de extração e purificação também vão influenciar nisso aí. Então, campeões em AGEs é a manteiga, queijo parmesão. Então, a temperatura, o tempo, método de tratamento térmico, a umidade ou desidratação, a composição em nutrientes, são os fatores mais importantes para o conteúdo de AGEs nos alimentos, ou PGA, produtos de glicação avançada. Então, que eles estão presentes em alimentos de origem animal não cozidos, ou seja, grelhados, assados na chapa, assado no forno, frito. Então, porque propaga e acelera a formação de novos AGEs. É recomendável cozinhar no meio aquoso, na água ou molho. Existem substâncias que têm propriedades antiglicantes e antioxidantes. Já falamos disso na própria formação de AGEs, na parte 1. A piridoxina, a leucisteína, compostos fenólicos, vitamina E e vitamina C, a tiamina, taurina, carnosina. A carnosina tem uma particularidade, ela está na carne, mas na carne cozida. A carne que é submetida a temperatura alta destrói essa quantidade de carnosina. Uma variedade de agentes que apresentam propriedades anti-AGE está sendo atualmente investigada e pode atuar de diversas maneiras, incluindo a diminuição da absorção de AGEs, a inibição da formação de produtos de Amadori, a prevenção da progressão dos produtos de Amadori a AGEs, a diminuição do estresse oxidativo, a ligação e detoxificação de intermediários dicarbonílicos, impedindo a formação de AGEs, e a interrupção de vias bioquímicas capazes de causar impacto nos níveis de AGEs. A ação antiglicante ocorre através de diversas vias, incluindo competição por aminogrupos em proteínas, ligação a proteínas para prevenir o acesso a aminogrupos, impedir que cadeias abertas de açúcares glicantes sejam formadas, ocorre ligação a intermediários da glicação para prevenir sua progressão para AGEs, reação com as carbonilas dos açúcares, tais como arginina, poliaminas, carnosina, atenuação da glicoxidação e ou estresse oxidativo pelo sequestro de íons metálicos compostos 1,2 dicarbonil reativos, espécies reativas de oxigênio e espécies reativas de nitrogênio. Então, recomendamos o consumo de frutas e verduras, tanto pelo menor conteúdo em AGEs, como por serem ricos em antioxidantes e substâncias antiglicantes. Recomendamos ainda o cozimento em temperaturas mais branas, por períodos curtos de tempo e em presença de água. Obrigada. Recomendamos a leitura do nosso blog Alimentos e Nutrição, Processamento e Alterações. E querendo saber mais sobre a AGE, contacte a Lucito Joy Seara